Olá pessoas, espero que esteja tudo bem com vocês. Dando sequência aqui às nossas atividades remotas através do Siga com videoaulas. Hoje a gente inicia um tema novo. Hoje nós começamos a falar sobre a Idade Média. Então, com o Império Romano a gente encerrou a Idade Antiga. Com o Império Bizantino e com o Islamismo a gente já está falando de povos, de civilizações, de culturas do período medieval. Mas agora a gente vai falar da Idade Média propriamente dita. Né? A Idade Média tem a ver com a história da Europa, principalmente. Né? A gente vai tratar um pouco disso nesse vídeo. Dá mais ou menos falando sobre Idade Média, vai dar aproximadamente aí um mês de aula, mais ou menos, umas 4 ou 5 semanas de aula. E a gente divide a Idade Média em duas partes. A primeira parte é a Alta Idade Média, que é o início da Idade Média, e a segunda parte é a Baixa Idade Média, que é o final da Idade Média. Então a gente tem a Idade Média é um período que vai, né, da queda do Império Romano do Ocidente até a queda do Império Romano do Oriente, né, como a gente viu ano passado quando estudou sobre as divisões, né, da história. E esse período é um período de aproximadamente 1000 anos, então cerca de 10 séculos. Então a Alta Idade Média equivale aos 5 primeiros séculos, do século 5 ao século 10 aproximadamente, e a Baixa Idade Média do século 10 ao século 15. Okay? Nesse vídeo e no próximo nós falaremos sobre a Alta Idade Média, e quando retornarmos com as aulas, com as atividades presenciais, muito provavelmente, se mais nada der errado neste Brasil, a gente vai falar sobre a Baixa Idade Média já com aulas presenciais. Então a gente vai, nesse vídeo a gente vai falar um pouco do que é a Idade Média, do que essa expressão significa, e vai falar um pouco das características sociais da Idade Média, como que a sociedade na Alta Idade Média. Né? É um período bastante importante da história, né, como todos os períodos na verdade são, mas é um período que sofre muitos preconceitos, e a gente vai tentar desmistificar alguns desses preconceitos ao longo das próximas aulas. Então vamos lá. Primeiro, o que é a Idade Média? Tradicionalmente, a gente marca a Idade Média da queda do Império Romano do Ocidente, ou da queda de Roma, no ano de 476, ali no final do século V, até a queda de Constantinopla, no ano de 1453, na metade ali do século XV. Então, um período que vai do século V ao século XV, a Idade Média. Mas, não sei se vocês vão lembrar das aulas de conceitos básicos de história lá no início do primeiro ano, mas retomando uma coisa que a gente viu lá nas nossas primeiras aulas de história, é que os marcos que a gente usa para delimitar os períodos da história são apenas referências. Então, no ano de 476, as pessoas não eram antigas e ficaram medievais. E em 1453, as pessoas não eram medievais, quando virou o ano, se tornaram pessoas modernas. Essas datas, esses acontecimentos, são referências. A gente escolheu por nessas datas terem acontecido fatos importantes, por nessas datas símbolos importantes de cada período se encerraram. Então, o império mais importante da antiguidade foi o Império Romano. Quando ele acaba, nós escolhemos esse evento como o fim da antiguidade. E Constantinopla foi uma das cidades mais importantes da Idade Média. O Império Bizantino foi o império mais importante da Idade Média. Quando ele acaba, nós escolhemos essa data como um símbolo do fim da Idade Média. Mas a passagem do período antigo para o período medieval é um processo, ele não acontece de um dia para o outro, de um ano para o outro. As características do mundo antigo vão se transformando ao longo de alguns séculos, até chegar no mundo medieval. E as características do mundo medieval também vão se transformando ao longo de alguns séculos para chegar no mundo moderno. Então não é uma transformação rápida, não é uma transformação abrupta, não é uma transformação que acontece de uma hora para outra. É um longo processo, né?
Algumas características da Idade Média começam a se formar no século I, no século II, muito antes de 476. E algumas características do mundo antigo permanecem mesmo depois de 476, ainda no início da Idade Média. Da mesma forma, algumas características da Idade Média vão deixando de existir muito antes de 1453, e ainda no século XVI, no século XVII, a gente ainda tem alguns resquícios, algumas características da Idade Média que sobrevivem. Então, os períodos da história, eles são divididos mais ou menos como as fases da vida de uma pessoa, né? Uma pessoa não sai da adolescência para a vida adulta de uma hora para outra. Isso é um processo que leva um tempo, que leva alguns anos. Mas se você pergunta para uma pessoa que dia você acha que dia você percebeu que você era adulto, né? Procura o seu adulto favorito, pergunta para ele em que momento você percebeu que você era adulto. Aí cada pessoa vai dar uma resposta, sei lá, quando eu arrumei meu primeiro emprego foi a primeira vez que eu me senti adulto, quando eu me casei, quando eu tive meu primeiro filho, quando eu tomei o meu primeiro porre, quando eu fiz minha primeira dívida, enfim, cada um escolhe um acontecimento da sua vida para dizer, a partir daquele momento eu me considerei adulto. Mas não quer dizer que esse acontecimento fez a pessoa deixar de ser adolescente e se transformar em adulto num passe de mágica. Né? Quer dizer que dentro desse processo de transformação, é um fato em que a pessoa reconhece que ela mudou. Ela reconhece que ela era uma pessoa diferente, por isso ela escolhe esse fato que marca a transformação de adolescente em adulto. A mesma coisa com os períodos históricos, tá? Então, esses dados, essas datas, né, esses marcos, são referências. Então, a gente usa o ano de 476 e o ano de 1453 como referências. Outra coisa interessante é o porquê esse período é chamado de Idade Média. Quem escolheu esse nome, aliás, os nomes Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna, foram filósofos, foram pensadores que viveram no final da Idade Moderna. A gente vai falar sobre eles esse ano ainda. Tenham paciência, mas no final do ano a gente vai chegar nesses pensadores. E eles dividiram os períodos da história de uma forma muito simples, né? O início da civilização humana, né? Eles desprezavam a pré-história, né? Como a gente estudou ano passado também, né? Esses pensadores achavam que a pré-história não fazia parte da história. A Idade Antiga é antiga porque é o início, né, da civilização, né? Da história da humanidade. E a Idade Moderna era o período em que eles viviam. Então, o período que eles viviam era o período moderno. E entre o antigo, que era importante, e o moderno, que era importante, tinha um período menos importante. Por isso eles chamavam de Idade Média. Então, a ideia de Idade Média seria uma idade, um período entre dois períodos importantes. E por que isso? Porque na Idade Moderna, os filósofos, os cientistas, eles enxergavam a Idade Média como um período de trevas, como um período de atraso, né? Por isso que muita gente se refere à Idade Média como Idade das Trevas, dominada pela religião, pela superstição, sem avanços científicos, sem avanços tecnológicos, em que todos os avanços da filosofia e do conhecimento da antiguidade teriam sido perdidos na Idade Média, e na Idade Moderna isso foi retomado. Por isso que a Idade Média é um período médio, entre dois períodos importantes, um período perdido. Então essa é uma visão preconceituosa com relação à Idade Média. E como nós veremos nas próximas aulas, a Idade Média foi um período extremamente importante. Grande parte das características da nossa cultura ocidental, da cultura que nós vivemos no mundo hoje, se formou na Idade Média, né? E um dos argumentos que a gente pode utilizar para dizer que a Idade Média não é um período em que o conhecimento não se desenvolveu, em que era um período só de religião e de superstição, é que as universidades, que são o maior símbolo do conhecimento no mundo hoje, surgiram justamente na Idade Média. Então essa ideia de que a Idade Média é um período que nada importante que aconteceu, que só aconteceram coisas ruins e atraso e etc., não é verdadeira. É uma visão preconceituosa com relação à Idade Média. Mas é interessante também a gente pensar sobre esse nome, uma reflexãozinha. Dificilmente vão perguntar isso para vocês no Enem, mas é só para vocês saberem. É que os homens e mulheres que viviam na Idade Média, eles achavam que eles viviam numa espécie de Idade Média. Mas não no sentido de eles estarem vivendo num período
entre dois períodos importantes, né, entre a Antiguidade e entre a Idade Moderna. Na Idade Média não existia essa divisão da história de antiga, medieval e moderna. Não existia essa divisão. Mas eles achavam que eles estavam vivendo uma espécie de Idade Média. Como a gente vai ver, o cristianismo, né, a Igreja Católica, o pensamento católico tem uma influência muito grande sobre a cultura medieval. Então, a maioria das pessoas na Idade Média eram muito cristãs, muito religiosas. E elas acreditavam que elas estavam vivendo numa Idade Média no sentido de um período entre dois períodos muito importantes, entre dois acontecimentos muito importantes, que eram a morte e ressurreição de Jesus Cristo e o juízo final, que é o dentro do pensamento cristão, é quando Jesus retorna, né, a segunda vinda de Cristo, quando Jesus volta ao mundo para julgar as pessoas, ver quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Então eles achavam que eles estavam vivendo numa espécie de Idade Média. Então, desde a morte e ressurreição de Cristo até o fim do mundo, seria uma espécie de Idade Média. Então, para esses homens e mulheres da Idade Média, nós hoje também seríamos parte da Idade Média. Enquanto Jesus Cristo não volta, ainda é a Idade Média. Mas enfim, isso é só para vocês refletirem um pouco sobre os nomes dos períodos, né? Como a gente pode escolher marcos diferentes para se referir a cada período. Pois bem, como eu já disse, só para deixar isso bem claro, a gente costuma dividir a Idade Média em dois períodos. A Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, do século X ao século XV. Por que alta e baixa? Essa forma de dividir a Idade Média em Alta Idade Média e Baixa Idade Média é a mais comum. Ela surgiu, ela foi muito forte entre os historiadores franceses, e no Brasil a formação dos historiadores, a pesquisa histórica é muito influenciada pelos historiadores franceses, né? Os historiadores brasileiros são muito ligados à tradição francesa de pesquisa em história. Então a gente acaba utilizando essa, e essa divisão ela é mais comum pelo mundo, dividir em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Por que Alta Idade Média? Porque do século V ao século X, as características da Idade Média estão em crescimento. É como se no século V a Europa tivesse algumas características medievais, e conforme fosse indo em direção ao século X, essas características fossem ficando cada vez mais fortes e cada vez mais comuns. Então, por volta do século X, seria o auge da Idade Média. Seria um momento em que a Idade Média é mais Idade Média. Tanto que tem alguns historiadores que chamam esse período ali por volta do século X de Idade Média Média. Né? É o auge, é o médio da Idade Média. As principais características da Idade Média estão presentes ali. E a Baixa Idade Média, do século X ao século XV, que é o período em que essas características da Idade Média vão entrando em declínio, e a gente vai ver isso claramente. Na Alta Idade Média, a gente vai ter essas características cada vez mais fortes. Na Baixa Idade Média, a gente vai ter essas características cada vez mais fracas. Que características são essas? Veremos daqui a pouco, cenas dos próximos minutos. Mas é só para vocês entenderem que a Alta Idade Média é o momento em que a Idade Média ela está se tornando cada vez mais característica. As características da Idade Média são cada vez mais fortes. E a Baixa Idade Média é o período em que essas características vão se perdendo até chegar no século XV, quando começa a Idade Moderna, que é um outro período histórico. Okay? Só para vocês saberem, também isso não vai ser perguntado em Enem nem nada, mas é só para vocês terem noção de que essas formas de dividir os períodos da história, como eu já discuti com vocês no primeiro ano, mudam de um lugar para outro, muda de um pesquisador para outro. Eu disse para vocês que essa divisão entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média vem da historiografia francesa, vem dos historiadores franceses, e os historiadores brasileiros têm uma identificação muito forte com a pesquisa francesa, são muito influenciados pelos historiadores franceses. Na Inglaterra, que existe uma tradição historiográfica de pesquisa histórica um pouco diferente da França, né? Os trabalhos de historiadores ingleses têm características diferentes dos trabalhos dos historiadores franceses, e a historiografia inglesa, apesar de ser muito forte, muito reconhecida e muito conhecida no Brasil, ela tem menos influência sobre os historiadores brasileiros do que a historiografia francesa. Né? O jeito de pesquisar a história entre os historiadores brasileiros é mais parecido com os franceses do que com os ingleses. Os ingleses dividem a Idade Média também em duas partes, também do século V ao século X e do século X ao século XV, só que os ingleses dão o nome ao contrário.
Do século V ao X eles chamam de Baixa Idade Média. E do século X ao XV eles chamam de Alta Idade Média. Por quê? Para os historiadores ingleses, o período do século X ao século XV é muito mais importante para a história da Inglaterra do que do século V ao século X. Então eles chamam de Alta Idade Média o período que é mais importante para eles, que é dos 10 ao 15. E Baixa Idade Média o período que é menos importante para eles, que é do 5 ao 10. Coincidentemente, o auge da Idade Média é o auge de uma figura histórica muito importante, que é Carlos Magno, que era rei dos francos, que é um dos povos que dá origem à França. Então, os franceses chamam de Alta Idade Média o período que é mais importante para eles, e os ingleses chamam de Alta Idade Média o período que é mais importante para eles. Mas nós aqui, nas nossas aulas, a gente vai usar a denominação francesa, que é a mais aceita entre os historiadores pelo mundo e a mais aceita entre os historiadores aqui no Brasil. Alta Idade Média do 5 ao 10, Baixa Idade Média do 10 ao 15. Ok? Qualquer dúvida, me mandem o WhatsApp depois, se alguma coisa ficou confusa. Outra coisa importantíssima, pessoal, quando a gente fala de Idade Média, a gente não está falando exatamente de um período, ou não somente de um período. É um período do século V ao século XV, mas não é do século V ao século XV no mundo inteiro. Quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando especificamente da Europa. Não apenas a Europa, não exatamente a Europa, mas principalmente da Europa e dos lugares do mundo que tinham contato com a Europa, que eram basicamente o Oriente Médio, na Ásia, o Oriente Médio ou Oriente Próximo. É a parte da Ásia mais próxima da Europa. Não faz muito sentido a gente falar de Idade Média no Japão, Idade Média na China, Idade Média na Índia. Né? Depois a gente até vai ter uma aula de Ásia medieval, mas é entre aspas, porque não teve exatamente Idade Média na Ásia, só na parte da Ásia que é mais próxima da Europa. Ali a região da Ásia Menor, que é a Turquia hoje, Oriente Médio, onde se difundiu o Império Islâmico, né, que teve contato com a Europa. Então, o Extremo Oriente não tem uma Idade Média. E Norte da África. O Norte da África teve muito contato com a Europa, por isso faz sentido a gente falar em Idade Média no Norte da África. Não faz sentido a gente falar em Idade Média no centro da África, no sul da África, porque não eram locais que tinham muito contato com a Europa. Então essa periodização, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, na verdade ela faz mais sentido para a Europa. Quando a gente pensa na América, por exemplo, a América nem era conhecida pelos europeus, pelos africanos, pelos asiáticos. Os povos aqui da América tinham uma história, obviamente, mas essa divisão em história antiga, Idade Média e Idade Moderna não fazia sentido nenhum para os povos que viviam aqui na América, para as populações indígenas que viviam na América. Então, não existe Idade Média na América, porque não se tinha contato nenhum com os povos europeus. Né? Então, quando a gente fala dos povos da América, a gente usa outras periodizações, outros critérios, outros marcos históricos. Não faz sentido a gente falar de uma Idade Média na América, da queda do Império Romano do Ocidente até a queda do Império Romano do Oriente, sendo que os povos da América nem sabiam da existência de um Império Romano, fosse ele do Ocidente ou do Oriente. Então, a América não entra nisso que a gente chama de Idade Média. Quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando da Europa, a gente está falando do Oriente Próximo ou Oriente Médio, né? E a gente está falando do Norte da África. Extremo Oriente, a maior parte do continente africano e a América não estão inclusas no que a gente chama de Idade Média, ok? Características da Idade Média. Esse slide eu recomendo que vocês memorizem, né? Como vocês estão num período aí de pandemia e de isolamento social, não dá para eu falar aquilo que eu sempre falo de ir para casa repetindo em voz alta, né? Então vocês podem, já que estão num período de isolamento social, repetir durante o banho. Durante o banho, quando você está tomando banho, eu espero que vocês estejam tomando banho durante a quarentena, né? Porque tem gente que, porque não está saindo de casa, para de tomar banho. Espero que vocês ainda estejam tomando banho. Pelo menos de vez em quando. Então, durante o banho, durante o tempo do banho, fica repetindo as 5 características da Idade Média, porque precisa saber de cor. É fundamental, assim. Não costuma cair muita pergunta de Idade Média no
Enem, mas quando cai é sobre essas características. Não pergunta quais são as características, pergunta informações sobre essas características. Aqui eu vou enumerar para vocês essas características, depois a gente vai discutir detalhadamente sobre elas. Mas essas características são feudalismo. O que é o feudalismo? O feudalismo é um modelo econômico. O feudalismo é um modelo econômico característico da Idade Média. Para efeito de comparação, na Idade Moderna a gente tem um modelo econômico chamado mercantilismo. Na sociedade contemporânea a gente tem dois modelos econômicos em disputa, o capitalismo e o socialismo. Então o feudalismo ele é um modelo econômico da Idade Média, da mesma forma que a gente tem o capitalismo na sociedade contemporânea. E daqui a pouco a gente vai explicar, né, ao longo do restante desse vídeo e no próximo a gente vai falar das características do feudalismo. Outra característica muito importante da Idade Média, influência do cristianismo. O cristianismo se torna muito forte na Idade Média. A Igreja Católica tem uma influência muito grande, não só religiosa. A Igreja Católica vai ter uma influência econômica, vai ter uma influência social, vai ter uma influência política, vai ter uma influência cultural. Então, é uma influência muito forte do cristianismo em todas as esferas da sociedade. A sociedade vai ser muito ligada à religião, ao cristianismo e à Igreja Católica. O Papa vai acumular tanto poder que ele vai ser considerado uma figura acima dos reis. Isso a gente vai ver ao longo desse vídeo e do próximo. Outra característica da Idade Média é a influência dos povos bárbaros. Quem são os povos bárbaros? Os povos que viviam fora do Império Romano. Quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando basicamente de territórios que a maior parte desses territórios que vivenciaram a Idade Média, Europa, Norte da África, Oriente Próximo, esses territórios ou fizeram parte do Império Romano ou tiveram muito contato com o Império Romano. E os povos bárbaros eram povos de fora do Império Romano. Então, ali no final da Antiguidade, o Império Romano do Ocidente vai sendo invadido e vai perdendo territórios para esses povos bárbaros, que eram de fora do Império Romano. E a cultura medieval vai surgir da mistura de costumes da cultura romana, da cultura greco-romana, da religião cristã e dos costumes e das instituições dos povos bárbaros. Então essa junção de características do Império Romano com características dos povos bárbaros, mais a religião cristã, que se torna dominante, vai dar à sociedade, a cultura, a economia, a política da Idade Média. Okay? Influência da cultura greco-romana, como eu acabei de explicar, né? A maior parte dos territórios que vivenciou a Idade Média fez parte ou teve contato com o Império Romano. E, por consequência, acabou tendo contato com a cultura grega. Né? Nós vimos que os romanos valorizavam muito a cultura grega, tinham muita influência da cultura grega. As crianças aprendiam a ler e escrever primeiro em grego e depois em latim no Império Romano. Então, eles tinham muito contato, muita admiração com a cultura grega. Então, o que a gente chama de cultura greco-romana, que é essa cultura do Império Romano com muita influência da cultura grega, também uma das características da Idade Média. E a outra característica, do ponto de vista social, é a sociedade estamental. Então, do ponto de vista econômico, a gente tem o feudalismo, na religião, o cristianismo, nos costumes, nas instituições políticas, as questões sociais, a gente tem a influência dos povos bárbaros e da cultura greco-romana. Essa influência também vai ser na arte, na filosofia, na ciência, e na sociedade a gente tem uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade dividida em grupos sociais que não se misturam. A gente vai explicar isso melhor daqui a pouco. Okay? Então, essas 5 características são fundamentais para a gente entender a Idade Média. Para vocês entenderem, essas 5 características, elas vão se formando e se fortalecendo na Alta Idade Média, por isso que é a Alta Idade Média. Essas 5 características estão cada vez mais fortes, elas estão crescendo. Na Baixa Idade Média, essas 5 características começam a enfraquecer, se desfazer, se transformar. E aí, no século XV, a gente tem uma mudança de período histórico. Ok? Qualquer dúvida me mandem, se tiver difícil. Ok? Primeiro a gente vai falar do feudalismo, da formação do feudalismo. O que é o feudalismo? Como eu disse, o feudalismo é um sistema econômico, é um modelo econômico. Quando a gente fala de modelo econômico, a gente está falando de como o ser humano faz para sobreviver.
resumindo assim de forma muito grosseira, quando a gente fala de modelo econômico, é como o ser humano faz para sobreviver. Como é que o ser humano produz aquilo que ele precisa para sobreviver? Na nossa sociedade atual, o ser humano produz as coisas para sobreviver no modelo capitalista. Na Idade Média, produzia num modelo feudal. Então, o feudalismo ele é um modelo econômico, ele é um modo de produção característico da Idade Média, é o jeito de fazer as coisas. Como que esse modelo se formou? Ao longo do final da Idade Antiga e ao longo da Alta Idade Média, ao longo de toda a Alta Idade Média, os territórios que antes faziam parte do Império Romano do Ocidente sofreram diversas invasões de povos bárbaros. Como eu já disse, os povos bárbaros eram os povos que viviam fora do Império Romano. E aqui nessa imagem a gente tem uma lista com alguns desses povos bárbaros que invadiram o Império Romano, o antigo Império Romano. Alguns têm nomes muito diferentes, outros têm nomes que vocês talvez já tenham ouvido falar. A gente não vai estudar detalhadamente cada um desses povos, mas se alguém tiver curiosidade, pode dar uma pesquisada no YouTube, pode pesquisar sites, posso indicar materiais se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre esses povos. Mas a gente não estuda eles detalhadamente, a gente chama genericamente de povos bárbaros. Então a gente tem alguns desses povos, como os anglos e os saxões. Os anglos e os saxões invadiram territórios do Império Romano que hoje fazem parte da Inglaterra. Então é por isso que a gente diz que os ingleses têm uma cultura anglo-saxã, ou que a língua inglesa é uma língua de origem anglo-saxã. O inglês tem uma presença muito forte da língua desses povos, que invadiram territórios do Império Romano, que hoje fazem parte da Inglaterra. A gente tem os francos, que invadiram território romano, que hoje é a França. A gente tem os godos. Os godos se dividiam em dois grupos. Os visigodos, que dominaram a Península Ibérica, onde hoje é a Espanha, e os ostrogodos, que dominaram, entre outras regiões, onde hoje é a Itália. A gente tem os hunos, que vinham do Oriente, dominaram os territórios ali mais ao norte do Império Romano, e os vândalos. Os vândalos dominaram o norte da África e foram os vândalos que em 476 conquistaram a cidade de Roma e acabaram com o Império Romano do Ocidente. Então a gente tem esse período aí, do final do Império Romano, esses povos que invadiram. Mas durante toda essa imagem, esse gráfico mostra ali até o início da Idade Média, mas essas invasões continuaram até o final da Idade Média. Então a gente está falando de um momento em que os territórios estão sendo constantemente invadidos. Então o medo de ter suas terras invadidas é constante na Alta Idade Média. As pessoas não se sentem seguras. As pessoas convivem ou com a guerra ou com medo de uma guerra o tempo todo, ou com medo de que uma guerra vai acontecer a qualquer momento. Então, primeira característica cultural, digamos, primeiro efeito cultural, é que esses povos, conforme eles invadem os territórios do antigo Império Romano, eles vão entrando em contato com a cultura do Império Romano. E os habitantes do antigo Império Romano entram em contato com a cultura desses povos bárbaros. Então, desse contato entre os invasores e os povos que já viviam ali, a gente tem uma mistura de costumes, de línguas e de culturas. Então, algumas línguas faladas no mundo hoje tiveram origem desse contato. Através desse contato. A gente tem línguas que surgiram do contato entre os romanos e os povos que os romanos conquistaram, e a gente tem línguas que vêm da mistura entre o latim e a língua dos invasores, do Império Romano. Então surgem novas línguas, novas palavras, novos costumes. A língua inglesa é uma língua que tem muito a ver com isso. A gente diz que é uma língua anglo-saxã, porque ela tem mais presença desses povos bárbaros anglos e saxões, mas a língua inglesa tem muitas palavras de origem do latim. Tem que essas palavras de origem do latim têm a ver com um momento posterior, é mais na Idade Média, mas enfim, a língua inglesa ela tem muito a ver com a mistura de povos ali da Idade Média. E o feudalismo, esse modelo econômico, esse modelo de produção, tem a ver justamente com essa mistura de costumes romanos e costumes bárbaros. Então, o feudalismo é um resultado da mistura entre a forma como os bárbaros lidavam com a produção e como o Império Romano lidava com a produção. Então, e
também tem a ver com esse contexto de medo constante, de guerra constante, de luta constante por territórios, né? O que acontece? Como a Alta Idade Média é um período de guerras constantes, o grupo social que vai se fortalecer nesse período é o grupo militar. Os chefes militares vão se fortalecer muito, vão ser prestigiados, vão ser requisitados, vão ser valorizados. E aí, conforme esses povos bárbaros invadem os territórios do antigo Império Romano, o Império Romano se fragmenta, se desfaz, e os territórios invadidos dão origem a novos reinos, a vários novos reinos. Então, os líderes bárbaros invasores se tornam reis desses territórios que antigamente pertenciam ao Império Romano. Só que quando um líder bárbaro invade um território e se torna rei daquele território, esse território não está garantido para sempre. Outro líder pode invadir aquele território e fundar um novo reino. Outro rei pode querer aumentar seus domínios e invadir esse reino. Então as invasões são constantes, os ataques são constantes, as guerras são constantes. Então quando um líder se torna rei de um território, ele precisa defender esse território. E para defender esse território, ele precisa fazer parcerias com guerreiros, com outros guerreiros, né? Esses líderes, esses reis são guerreiros, e eles, para defender seus territórios, eles fazem parcerias com outros guerreiros. Essas parcerias dependiam muito da lealdade do guerreiro ao rei. E esse rei, ele tinha que fazer um acordo que garantisse que esse guerreiro fosse leal a ele, porque se esse guerreiro não fosse leal a ele, esse guerreiro não ia ajudá-lo a defender seus territórios, seus reinos. Então, em troca da defesa de um território, para que esse rei tivesse guerreiros o auxiliando à sua disposição, ele oferecia, em troca da ajuda à defesa desse território, algum tipo de riqueza, algum benefício, alguma vantagem. Essa riqueza, esse benefício ou essa vantagem é o que nós chamamos de feudo. Muita gente acha que feudo é um território, que feudo é um pedaço de terra. Não. Feudo é uma riqueza, feudo é um território, é uma vantagem, é um benefício, é um direito. A gente pode dizer que feudo é uma vantagem. É algo que quem recebe vai ser beneficiado. Muitas vezes o feudo realmente era um território, e a gente vai ver que a economia medieval vai se basear muito nesses feudos em forma de terra. Mas o feudo ele poderia ser, por exemplo, o direito de cobrar impostos de uma vila. Então o rei dizia, olha, se você me ajudar a defender esse território aqui do reino, você tem o direito de cobrar impostos das pessoas que vivem nesse território que você defendeu. Isso poderia ser um feudo. Ah, eu preciso que você me ajude a defender essa ponte porque essa ponte é estratégica. Então, se você me ajudar a defender essa ponte, você vai ter direito de cobrar um pedágio de todo mundo que passar dessa ponte. Então, o feudo ele é um benefício, ele é um direito. Mas muitas vezes esse feudo era um território. E a gente vai ver que isso vai ter uma importância muito grande na Idade Média. Essa doação do feudo, ela era feita numa cerimônia solene. E aqui do lado esquerdo a gente tem desenhos medievais representando essa cerimônia. Nessa cerimônia, geralmente o guerreiro, né, ele se ajoelha diante do rei, dá as mãos ao rei. Tem um membro da igreja de testemunha, né, para que essa cerimônia seja feita na presença de Deus, né? E o guerreiro faz um juramento de lealdade. E esse juramento de lealdade, ele é selado com o guerreiro tocando com seus lábios os lábios do rei. Tipo um selinho, né? Selinho dá pra gente associar com o acordo selado, né? Eles não se pegavam, eram os lábios de um tocando os lábios do outro para dizer, para confirmar aquilo que ele estava jurando, né? E então essa cerimônia era feita, é a cerimônia de doação do feudo, em que o guerreiro jura lealdade ao rei em troca desse benefício que ele recebe. Esse benefício é o feudo, ok? Vamos lá, aí vem os nomes, e esses nomes são muito importantes que vocês lembrem e não confundam. Aquele que doa a terra, ou aquele que doa o feudo, é o suzerano. Então, o rei, por exemplo, ele pode doar, ele pode dizer para o guerreiro o seguinte, olha, eu preciso que você me ajude a defender este território. Se você defender este território, você vai ter o direito de fazer o que quiser neste território.
né? Você vai ser o administrador desse território. Então, em troca de você defender esse território e as pessoas que vivem nesse território, você vai poder explorar esse território como quiser. Quem doa esse território, no caso que a gente deu o exemplo do rei que chama um guerreiro, o que doa é o suzerano. Então o rei, ele é sempre um suzerano. Ele doa feudos. E na maioria das vezes, esse feudo é uma terra, é um território, ok? Então quem doa o feudo é o suzerano. Quem recebe o feudo é o vassalo. Muita gente acha que vassalo é um escravo ou que o vassalo é um servo. Não, o vassalo é um guerreiro que recebe um feudo. Ele é vassalo do rei. Ele é subordinado ao rei, porque ele tem um juramento de lealdade ao rei. Então, quem recebe o feudo é o vassalo. Então, o suzerano é quem doa o feudo e o vassalo é quem recebe o feudo. Por isso a gente chama essa relação de suzerania e vassalagem. Suzerano é quem doa, vassalo é quem recebe, ok? Junto com o feudo, o vassalo recebe um título, que é um título de nobreza. Daí que vem os nobres. O nobre, ele é um vassalo do rei. É alguém que recebe do rei um feudo em troca da lealdade. E ele tem a obrigação de defender esse feudo. Então daí que vem os nobres. E os títulos de nobreza têm a ver com o tipo de feudo que a pessoa recebe. Existe um tipo de feudo que é chamado de baronato. Depois vocês podem pesquisar o que é cada um. Tem um tipo de feudo que é o baronato nobre que recebe, o feudo que recebe, o vassalo que recebe o baronato recebe o título de barão. Os feudos que ficavam na fronteira do reino eram chamados de marcas. E quem recebe a marca, um feudo que é uma marca, recebe o título de marquês. Tem um tipo de feudo, um tipo de território que é chamado de ducado. Quem recebe o ducado é um duque, e assim por diante. Né? Depois vocês podem pesquisar o que significa um baronato, um ducado. A marca é um território de fronteira, por isso marca, ela marca onde o reino termina. E existem vários outros títulos que existem. Então o vassalo ele recebe um título de nobreza, então ele é um nobre. Só que o vassalo, quando ele recebe o feudo, assim, ele não é dono do feudo. O dono do feudo é o suzerano. Mas ele é um administrador que pode fazer o que quiser com o feudo. Então, como ele é um administrador que pode fazer o que quiser com o feudo, se um nobre quiser chamar outro guerreiro para ajudá-lo a defender o seu feudo, ele pode. E ele pode oferecer um feudo para esse outro guerreiro. E esse outro guerreiro, ao receber o feudo, também vai receber um título de nobreza. Então, se eu tenho um feudo, se eu sou um nobre e eu administro um feudo, e eu acho, por exemplo, que esse feudo está grande demais para eu dar conta dele sozinho, eu posso pegar um pedaço desse feudo e oferecer para outro nobre, para outro guerreiro. Esse outro guerreiro vai fazer um juramento de lealdade a mim. Então, se eu sou um nobre, isso significa que eu sou vassalo do rei. Só que se eu sou um nobre e ofereço um título, um feudo, para outro guerreiro, esse outro guerreiro também vai ser um nobre, só que ele vai ser meu vassalo e eu vou ser suzerano dele. Então o nobre, ele pode ser vassalo de alguém, porque ele recebeu o feudo de alguém, mas ele também pode ser suzerano de outra pessoa ao mesmo tempo, porque ele pode doar uma parte do seu feudo como feudo para outra pessoa. Então as relações de suzerania e vassalagem podem ser bem complexas. A mesma pessoa pode ser suzerana de alguém e vassalo de outra. O rei, ele é sempre suzerano, porque o rei está acima de todos os nobres, ele sempre doa feudos. Mas os nobres, eles podem ser vassalo de alguém, eles podem ser vassalo do rei e suzerano de outro nobre. Pode ser vassalo de um nobre e suzerano de outro nobre. Então, isso poderia acontecer também. Então, o vassalo de um rei pode ser suzerano de outro nobre. Ou o vassalo de um nobre pode ser suzerano de outro nobre também. E o nobre que recebe o feudo, ele é chamado de senhor feudal. Portanto, o vassalo é um senhor feudal. Tem gente que acha que o vassalo é subordinado do senhor feudal. Não, o vassalo é o senhor feudal. O senhor feudal, ele recebe o feudo do rei. Se quem recebe o feudo do rei é vassalo do rei, o senhor feudal, ele é um vassalo. Ele pode ser vassalo do rei, pode ser vassalo de outro nobre. Mas o senhor feudal, ele é um vassalo, ok?
Então, é importante não confundir. A relação entre suzerano e vassalo é uma relação entre um nobre e um rei, ou entre dois nobres, certo? Não vamos confundir com a relação entre servo e senhor feudal, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, vassalo, a relação de suzerania e vassalagem é uma relação entre rei e nobres, ou entre nobres, certo? E o senhor feudal, ele é um nobre, só que ele é vassalo de alguém porque ele recebeu o feudo, ok? Qualquer dúvida, perguntem depois. O que acontece? Esses vários reinos que existiam na Europa, na Idade Média, eles eram muito diferentes entre si. Como eu mostrei para vocês, vários povos diferentes invadiram a Europa, invadiram o antigo Império Romano. Então, eram vários povos diferentes, com costumes diferentes, línguas diferentes. Então, esses vários reis pela Europa tinham vários costumes e várias ideias diferentes. Então, esses reinos eram muito diferentes entre si. Com o tempo, durante a Alta Idade Média, a única coisa que esses reinos passaram a ter em comum foi o cristianismo. De um jeito ou de outro, todos os reinos bárbaros que se formaram na Alta Idade Média se tornaram reinos cristãos. Então, e por que isso acontece? Porque conforme os bárbaros vão invadindo os territórios que antes eram do Império Romano, a Igreja Católica passa a ter um problema, porque a Igreja Católica era a religião oficial do Império Romano, então todos os habitantes do Império Romano eram católicos. Com a invasão dos povos bárbaros, que tinham religiões muito diferentes, a maioria deles eram politeístas, que tinham religiões que cultuavam alguns entidades ligadas à natureza, ou outros tipos de entidades, ou deuses parecidos com os deuses da mitologia grega, enfim, da mitologia nórdica, enfim, eram povos com religiões muito diferentes do cristianismo. Conforme esses povos vão invadindo, eles vão trazendo seus costumes, as suas ideias e suas religiões também. Só que a Igreja Católica começa a fazer um esforço para converter esses reis bárbaros ao cristianismo, através dos bispos da Igreja Católica, que vão se aproximando da figura desses reis, e muitos bispos da Igreja Católica, por serem pessoas de muito estudo, consideradas muito sábias, muito respeitadas pelo povo, vão se tornando conselheiros desses reis, vão frequentando a corte desses reis, e acabam tendo uma influência muito grande sobre esses reis, e a maioria desses reis bárbaros se converte ao catolicismo, se tornam católicos. E na Idade Média, quando o rei se converte, automaticamente os seus súditos são obrigados a se converter. A religião do rei se torna obrigatória para o povo. Então, quando a Igreja Católica consegue converter os reis bárbaros, a população também tem que se converter ao catolicismo. E a Igreja vai recuperando a sua influência sobre a Europa. Como o Papa era o chefe da Igreja no Ocidente, é a autoridade religiosa, ele era extremamente respeitado por todos esses reis que estavam se convertendo ao catolicismo. E como ele era visto como uma figura superior, já que é o chefe da igreja, muitas vezes era o Papa que resolvia conflitos entre reis. Então, se existia uma disputa entre reis ou entre nobres por território, por direito feudal, alguma disputa que não estivesse sendo possível de resolver, que eles não entrassem em acordo, o Papa era chamado para ser uma espécie de juiz, uma espécie de árbitro. Né? Ele era chamado para fazer as negociações. E as decisões do Papa eram respeitadas como lei. Então, se o Papa intervisse num conflito e dissesse que um rei estava certo e o outro estava errado, isso virava lei. O que estava certo assumia como direito aquilo que estava reivindicando, e o que era considerado errado aceitava que tinha perdido a disputa. Então o Papa, se vocês perceberem, ele vai ter um poder maior que o dos reis. Por isso que muitos comparam o Papa na Alta Idade Média com o Imperador Romano. Não que ele fosse um imperador, que ele de fato governasse os reinos, ele não governava. Mas por ser uma figura religiosa, dentro de um contexto muito religioso, em que os reis estão se convertendo à religião comandada pelo Papa, ele acaba tendo uma influência muito grande sobre os reis. E além disso, os representantes da igreja eram que coroavam os reis.
Então, um rei, para ele ser considerado legítimo, ele tinha que ser coroado pelo Papa ou por um bispo com autorização do Papa. Se um rei não recebesse sua coroa do Papa ou de um bispo, ele não era considerado um rei legítimo. E se o rei, e se o Papa, por algum motivo, dissesse que um rei que ele coroou não era um rei legítimo, esse rei podia ser deposto pelo povo. Então percebam a influência, o poder que a igreja tinha sobre esses reis na Idade Média. Além disso, né, como eu disse, as doações de feudos, né, quando um rei doava feudo para um nobre ou um nobre para outro, tinha que ter um representante da igreja para que essa doação fosse válida. Tinha que ter um representante da igreja como testemunha para validar essa doação. E, como eu disse também, muitos bispos atuavam como conselheiros dos reis. Muitos bispos, muitos padres atuavam como conselheiros dos reis. Eles eram vistos como pessoas sábias, estudiosas. A gente vai ver que na Idade Média o estudo não era algo muito difundido. A grande maioria das pessoas era analfabeta, inclusive os governantes. Então, os padres, os bispos, eram em muitos lugares as únicas pessoas letradas, as únicas pessoas que tinham conhecimento científico, conhecimento de literatura, conhecimento de leis, de filosofia, então eles acabavam sendo muito ouvidos, muito consultados pelos governantes.